Dezenas de milhares de locais sagrados ainda existem em quase todos os países da Terra. Esses locais compartilham pedras colossais, muitas vezes transportadas de centenas de quilômetros de distância, alinhadas ao nascer helíaco de estrelas específicas e espelham constelações inteiras, calculam com regularidade os calendários solar e lunar, solstícios e equinócios. Eles foram construídos para durar até uma era em que a humanidade perderia sua conexão com o divino. Esses templos eram lugares onde o indivíduo podia ser transformado em Deus. Seu propósito era a autorrealização do indivíduo através da transfiguração da alma. Essas linhas cosmotelúricas permitem que os Anunnaki e outros extraterrestres na Terra e nossos ancestrais reúnam todo um corpo de conhecimento. Herd afirma que podemos, nesses locais, desencadear uma mudança para um estado de consciência elevado e mais espiritual. Embora os extraterrestres escolham os locais, nossos ancestrais, em todas as épocas e em todas as terras, os ancoraram com pedras e edifícios. Uma vez consertados, nossos antepassados reforçaram o poder de transmissão quando rezavam nos locais. Nossos genitores experimentaram consciência planetária quando fizeram rituais nos grandes locais de pedra. E diz Herd, você também pode quando medita em um templo megalítico. 7 aspectos que sacralizam templos Anunnaki. Silva identificou os aspectos que tornam sagrados os templos Anunnaki e também continuam a tornar sagrados os templos posteriores e as igrejas construídas sobre eles. Os 7 princípios do espaço sagrado são água, eletromagnetismo, medida sagrada, pedra, geometria sagrada, orientação e chave humana. Água. Todo local sagrado Anunnaki, sem exceção, está localizado acima ou ao lado da água. A água é a base de todo o templo. Enki, Ninjicida e seus assistentes destilaram a energia da água dos locais sagrados. Eles inseriram hastes de metal para manter a água carregada com propriedades curativas. A água consagrada. No local da água cuja carga prejudicaria as pessoas, desde que a pureza da água seja mantida no local, as forças telúricas potencialmente destrutivas da Terra não interferem nos processos em funcionamento dentro do santuário. Essa própria água energizada se comporta como um campo de força. Os principais pontos de energia em locais sagrados tendem a ser aqueles a partir dos quais uma série de correntes subterrâneas formam um padrão radial. A água em locais sagrados é diferente em frequência da água comum. A espectroscopia dessa água mostra que ela está livre de bactérias e cheia de minerais naturais benéficos à saúde e à longevidade. Esta água extremamente pura exibe maiores propriedades de spin. Esses vórtices criam uma carga elétrica que gera um campo eletromagnético para transformá-la em algo diferente do líquido comum. Sua potência pode ser aprimorada por cristais, principalmente o quartzo, o principal material usado na construção de templos. Essa água energizada, o principal ingrediente do espaço sagrado, também é um importante estimulante do corpo humano que mais se beneficia do uso do templo. Nossos corpos consistem em 2/3 de água.
assim como a Terra, e 90% do cérebro é composto por água. A água retém informações. Tomá-la de um local sagrado significa absorver tudo o que está armazenado na memória do local. Energia natural, bem como a energia das afirmações e orações acumuladas ao longo de milhares de anos. Nosso sangue requer um movimento vorticular para se mover pelos frascos. As propriedades da água em locais sagrados afetam a taxa de rotação do sangue, alterando as informações que viajam pelo corpo e nos tornando mais receptivos aos processos que ocorrem dentro do templo. Eletromagnetismo. Os pontos de interseção da rede Hartmann sem aterramento Anunnaki prejudicam a saúde das pessoas próximas. Os Anunnaki e os radiestesistas posteriores limparam esses efeitos em locais sagrados, incorporando condutores como hastes de metal no solo, que estendem a rede eletromagnética. O sangue que corre em nossas veias e artérias carrega o ferro. O magnetismo reorganiza o ferro para o tecido cerebral e o córtex cerebral. Esses cristais, em forma de pirâmide, permitem que humanos detectem o campo magnético da Terra. A estimulação magnética do cérebro cria as condições negantrópicas coerentes que podem produzir um estado alterado de consciência em pessoas receptivas. O site e as pessoas se tornam um. Além disso, o osso humano é uma estrutura cristalina, através do qual flui uma carga elétrica. A geobióloga Blanche Mers realizou leituras em templos na Europa, Egito e Índia e encontrou a Hartmann Net estendida ao redor dos templos como uma membrana protetora. Ela escreveu: a rede Hartmann forma uma barragem de 18 linhas geomagnéticas ao redor dos perímetros dos edifícios. Os templos de Saqqara, Karnak, Luxor e Kom-Ombo, Egito, desfrutam de uma imensa zona neutra, assim como o range de Stonehenge, Inglaterra, circula forças eletromagnéticas que concentram a energia dentro dos templos de maneira controlada e benéfica para as pessoas. Mers encontrou outros focos de energia em Chartres, Santiago de Compostela, locais sagrados indígenas. No Tibete, ela descobriu que as estupas marcadas com nagas identificam a posição do nó Hartmann. Essas serpentes nagas nas estupas simbolizam o domínio da eletricidade. A energia telúrica é transmitida através dessas pedras verticais. A câmara cerimonial na Irlanda é protegida por correntes alternadas de energia em 7 linhas carregadas positivamente, ancoradas em ambos os lados da passagem antes de alcançar o santuário interno, como uma área preparatória para o iniciado antes de cruzar o limiar entre visível e invisível.